Armando Alfredo, vamos prosseguir com a análise. Alfredo, começando agora por ti, e há pouco perguntava ao Armando também isto. É de facto uma pausa para negociações de boa-fé de ambos os lados, ou podemos esperar aqui também um realinhar em termos militares de ambas as partes, quer Irão, quer Estados Unidos, e afinal de contas será nisso que estão ambos a pensar? Eu acredito que num processo deste tipo as armas não param. Joga-se em duas frentes, no fundo. Com certeza, e portanto não deixa de ser curioso que ontem, um pouco antes também do anúncio do cessar-fogo, o Wall Street Journal dava conta de uma informação que o Irão transmitiu ao Paquistão. Isto foi ao final da tarde, mais coisa menos coisa, em que Teherão informava que ainda tem 15 mil mísseis e 45 mil drones. Não sei se é verdade ou é mentira. Os mísseis e os drones por si só não são eficazes, precisam de lançadores. É provável que alguns já não existam, mas a verdade é que este pequeno detalhe também pode ter pesado alguma coisa nesta equação. Porque um ataque para destruir a civilização prometida por Trump tinha uma resposta do Irão, com certeza. E, portanto, isso também iria causar baixas aos Estados Unidos. Os Estados Unidos tiveram um problema com o abate do F-15. Não foi por acaso que Trump deu uma conferência de imprensa de muitos minutos com a exortação do resgate desses militares, porque Trump sabe que uma baixa num combate deste tipo, então, novamente, na sua margem... Não é popular-se de todo. E milhares, nos Estados Unidos, e sobretudo na sua base de apoio. E, portanto, o Irão também foi hábil ao informar que, afinal de contas, o Estado que estava obliterado, que não tem capacidade militar, não tem nada, quase que nem tem governo, Donald não Trump se sabe continua a muito dizer bem. isso. Continua a dizer, mas ontem deu a entender, claro, isso mesmo, novamente obliterado. Mas a verdade é que o Irão ainda tem uma capacidade militar. Não sabemos se tem outra, mas esta pelo menos foi anunciada. E acontece o mesmo exatamente com o Hezbollah, e acontece o mesmo com as milícias que atuam na zona do norte do Iraque, e que esta reabertura do espaço aéreo que referias há pouco é importantíssima para o Iraque, mas o Iraque tem outro tipo de problemas, que é o Bagdá não tem controle sobre estas milícias que atuam em Kirkuk e em Mossul, e que a qualquer momento podem, elas por si só, quase comprometer este acordo de cessar-fogo. Armando, os países muçulmanos como é que verão este entendimento? De formas diferentes? Não, os países do Golfo estão contentes com isto, porque corriam um risco de extinção. Mas recordo-me, por exemplo, da Arábia Saudita pedir para que Donald Trump continuasse com os ataques ao Irão. Sim, mas a Arábia Saudita precisa do Estreito para também vender o seu petróleo e precisa do seu comércio, porque a Arábia Saudita, nestas semanas de guerra, também o volume de receitas baixou drasticamente e precisa também. E os outros países mais pequenos, o Kuwait, o Bahrein, Qatar, Emirados Unidos, e mesmo na Arábia Saudita, cidades como Riad dependem da água que é feita nas desalinizadoras. Se houvesse um ataque... Em larga escala, 80-90% em alguns casos. Se houvesse o ataque prometido ao Irão, o Irão repostava e iria destruir essas centrais. O que tornava essas cidades todas... Portanto, o Dubai desapareceria, o Qatar seriam inviáveis para... E desapareceriam mesmo como países sem água. Não teriam água potável, não há razões para... E além da parte económica, portanto, o Qatar, que por acaso pagou milhões à família Trump, quase uma corrupção, fez um mau negócio porque está a perder, não consegue vender o gás, não conseguiu vender o petróleo, ainda por cima é atacada e todas as suas receitas desapareceram. Portanto, a viabilidade, é impossível destruir o Irão, porque o Irão é um país montanhoso, muito antigo, com mais de 90 milhões de pessoas. É possível matar milhões de pessoas no Irão e levar o Irão para a idade da pedra. Mas para haver uma guerra em que teria que haver tropas no terreno, e para haver num país daqueles, os americanos teriam que ter para aí 2 milhões de pessoas, levaria a dezenas de milhares de mortos americanos e seria uma tragédia para os americanos muito pior do que o Vietnã. O grande erro de Trump
foi entrar numa guerra que não era dele, sem saber as consequências, porque ele pensou, um bocado talvez como também na guerra da Ucrânia, o Putin pensou que bastava destruir, decapitar o Ayatollah e havia uma revolta no país Ou que poderia ser e uma havia uma operação mudança de semelhante à regime Venezuela. e aquilo seria um passeio de 2 ou 3 dias. Portanto, uma Venezuela um bocadinho mais árduo, mas seria uma solução venezuelana. Isso não aconteceu, nem acontecerá no Irão. Agradeço-vos, Alfredo Armando. Continuação de um bom dia.